Opa, e aí, gente? Vamos para mais uma análise. Então, essa é mais uma análise e nós vamos reagir a, pelo menos, acho que os 8 episódios, ou 7, ou 5, eu não contei. Então, vamos lá para a análise. Então, vamos. O episódio começa com a TV Woman sendo segurada por um robô. Ela tenta usar sua luz hipnótica no robô, só que o robô esquiva. Até que surge uma outra TV e hipnotiza ele. Então, a TV Woman volta para seu corpo. Então ele segura, mas de um jeito que força ela. Até que ela se autodestrói. E aparece outro robô. E ele está quase sendo quebrado. Ele quebra um dos braços ou pernas ou alguma coisa do robô e joga ele para cima. Então o robô dá um veredito de não. Ele começa a se transformar em um foguete e foge dali. Ele coloca o seu braço de volta e aparece o Skibidi Toilet. Ele explode ele. O Skibidi Toilet. Aparece um novo personagem da resistência e atira no Toilet. O Toilet dispara, significando que ele não é um Toilet, ele é um astro. Então, ele atira nele. Então, ele começa a atirar uma luz roxa e deixa sua arma atirando, enquanto ele parte para cima. A sua mão, ou seu poder, tenta destruí-lo, mas ele consegue voltar. Até que o astro consegue segurá-lo e levar ele para cima, até que aparece um robô, que é um tanque de guerra. Ele aparece e um novo personagem aproxima dele e joga ele para longe. Ele tenta segurar, agarrar ele, só que não consegue. Então o tanque de guerra, ele dá um... Parece que está conversando. O tanque de guerra é destruído pelo astro. E o astro é destruído pelo personagem e termina o episódio. O episódio começa com um cameraman normal e um cameraman, o Titã Cameraman, só que mulher. Aparece o Skibidi Toilet, mas o Titã Cameraman mulher. O Titã Cameraman Woman recebe o ataque. E o Skibidi Toilet vê o cameraman original. Ele usa seu fogo azul, conseguindo matá-lo. Então, ele voa para perto dela e puxa ela e começam a voar. A TV, o TV Man mulher e o TV Man, eles chegam e parece que estão conversando. Então aparece o Titã Speakerman, que parece estar hipnotizado. E ele é uma mulher também. Ele dá uma espadana nele. Até que o Titã TV Man usa sua luz, certamente tirando a hipnotização dele. Então eles voam e acaba o episódio. Vemos o cameraman e ele está sentado, até que aparece a cameraman Woman e atira nele. Mas não dá nenhum efeito o tiro. Ele ainda continua vivo. Então ela tenta usar outro tiro, só que não dá efeito e ele pula em cima dela. Agora ela lança uma coisa na cara dele. E joga uma... parece uma bomba de papel higiênico, ou alguma coisa assim. Ele vira o pescoço dele e atira. Ela levanta ele e parecemos que vivemos alguma coisa. Até que vemos um personagem do outro episódio. Ele arranca a cabeça dele, jogando o Gico. Até que aparece outro personagem misterioso, que parece muito radiante, alguma coisa assim. Ele mata ou fere algum equipamento dele e ele dá um joinha pra cameraman Woman e pega ela e ele começa a voar, acabando o episódio. O episódio começa com um Titã Serra atirando no Skibidi mutante, até que ele puxa todos os pedaços do mutante e some com eles. Até que aparece um novo tijolão de canto. E o Titã Serra começa a lutar com o Skibidi Toilet. O Skibidi Toilet arranca seus 2 braços, só que ele nasce. E ele pega fogo. O Titã TV aparece. Corre e vê o Titã Cameraman. O Titã Cameraman usa o escudo e uma bomba
balançada pra ele. Só que ele aparece um Toret e ele usa seu escudo para se defender. E o Titã também finaliza com o Toret, fazendo ele se matar ou ele cair. Então ele cai no corpo morto e leva ele. E o Titã, cameraman destrói. Vamos o Titan Speakerman da Dom Studio. Hipnotizado. Então o Titã também, e o Titan cameraman, tentou lutar contra ele, só que ele está muito atualizado. Então o cameraman usa seu escudo, prendendo ele lá. Titã Speakerman usa sua voz sônica para tentar desorientar eles. O Titã também usa. Então, ele arranca metade dos seus equipamentos. Então, ele enfia o negócio lá do Titã Speakerman nele. Até que o Titã também dá o livro e foge com o cameraman. O Titã também arranca e parece que ele tirou o parasita. Então, ele tira alguma coisa que tenha lá. Então, ele dá um braço para ele e foge com ele. Até que aparece um Titã e acaba o episódio. Onde começa com o Titã, Noca Tijolão, lutando contra um Skibidi Toret disfarce do Roblox. Então ele atira nele e ele usa seu poder nele, mas ele não morre. Ele dá um Noca Tijolão na cabeça dele. Então ele tenta atirar, mas acaba sendo derrotado. Então o Noca Tijolão volta e vemos um astro que parece ser o G-Man. Ele tenta atirar, só que não acontece nada. Então ele fala alguma coisa. Então os dois começam a conversar. Então os dois começam a lutar agora. Ele arranca metade dos seus equipamentos. Então ele tenta usar sua fonte do seu núcleo. Ele começa a atirar com o núcleo em cima dele, mas só que ele contra-ataca usando a mesma energia. A energia atira nele, só que volta. Ele tem a espada igualzinha do Titã TV-Man, até que ele tenta usar um dos seus poderes em cima dele. Só que é uma luz que explode tudo. O Titã Noca Tijolão parece estar cansado e se senta, até que o astro não morreu. Ele pula acima dele e os dois começam a lutar muito freneticamente, até que o Noca Tijolão ativa alguma coisa e consegue derrotá-lo. Então ele sai dali, acabando o episódio. O episódio começa com um Skibidi Toret sendo derrotado por um cameraman normal. Então vemos que aparece um mutante SWAT e ele lança o Skibidi Toret na cara dele, só que ele arranca a cabeça dele por alguma razão. Então ele se teleporta, mas não consegue. Então aparece uma coisa que parece ser um alto de som. Então o escudo dele consegue protegê-lo. Então ele atira com a sua arma e parece ter não feito nenhum efeito nele, mas ele se mata. Então sua própria arma mata-lo. E vemos um Skibidi Toret pequeno controlando aquela arma. Então vemos o TV-Man Titã lutando contra um Astro Toret e um Skibidi Toret do Roblox. Vemos que o Skibidi Toret foi morto. E os Skibidi Torets do Roblox partem para cima dele. Mas ele consegue derrotar um. E o outro fica olhando e tenta soltar sua rajada de luz pelo olho em cima do Titã. Só que o Titã também consegue ser golpeado. Então ele tira a sua espada de lá e consegue hipnotizá-lo. Então aparece outro Toret atrás. Então ele consegue desviar da espada e a espada volta nele. Então o Titã também leva um choque. Então ele derrota ele, o Titã TV-Man. Então ele sai do corpo que ele estava hipnotizando e volta para o seu, que está pegando fogo. Vamos um mini Astro Toret e ele acaba o episódio. O episódio começa com o Titan Speakerman atirando
em um mutante. O mutante está com garra de Astrotoid e ele arranca a garra usando o próprio armamento de Titan Speakman contra ele. Então, vemos um agente normal lutando contra um Skibidi Toilet salgadinho. Então, eles soltam uma rajada de raio laser. Vemos um cameraman, rei ou alguma coisa assim, e ele dá um dedo para ele. E aparece um Toilet. Então ele solta uma bomba em cima dele, só que não funciona. Ele arranca a cabeça dele com alguma coisa. Então ele diz não. E faz um emoji de Sigma. Então ele vai e arranca, parecendo que está distorcendo a realidade. E coloca o braço do Toilet no seu. Vemos o geminho dessa realidade, que parece ser morto ou arrancado da própria cabeça. E foi trocado por um cameraman. Então ele destrói a cabeça. Então ele se teleporta e ele começa a voar. Temos o Toilet que derrotou o Titan Speakman, derrotando ou destruindo ele. Vemos que parece que esse mutante seja um Astro Toilet. Então o Astro parte para cima, mas acaba com a sua cabeça arrancada. E o núcleo dele solta fogo destruindo. Vemos que o mutante volta e consegue, parece, matá-lo. E vemos o cameraman que perdeu a sua coroa. E acaba o episódio. O episódio começa com dois Astros Toilet conversando. Então eles começam a parecer que estão conversando, mas aparecem duas mãos neles, parecendo que está modificando seu corpo. Então o Astro está falando. Então aparece o Astro. Aí ele começa a gritar e tenta fugir, mas o Astro consegue puxá-lo. Ele desvia do seu raio e vê que ele parece estar com uma arma do Titan Speakman. Ele atira nele e ele vira um mini Toilet. Então vemos o Titan Speakman e ele tenta matá-lo. Só que o Titan Speakman derrota ele, o puxando. O Titan Speakman tenta atirá-lo, só que parece ser que ele está com a mão do Titan Speakman. Então ele solta suas bombas e consegue desnortear ele. Até que vemos uma cabeça. Vemos que ele está em um corpo de titã. Até que ele tenta soltar um Toilet nele. Então os dois começam a voar e lutando. Até que o Titan Speakman consegue arrancar a cabeça dele. Então ele começa a rir e foge, explodindo todo o corpo dele e pegando a cabeça e desnorteando ela, acabando o episódio. Até mais.